Aleluia, glória a Deus. Neste momento, vamos ouvir a palavra de Deus. Estamos aí numa sequência de quartas-feiras, ouvindo mensagens no livro de Salmos. O livro de Salmos, que é o livro mais conhecido de toda a Bíblia, é o livro de Salmos. Um livro muito transparente, um livro que fala com todos nós profundamente, porque ele é um livro que tem orações, canções, adorações, lamentos, ações de graça, e assim nós gostamos, nós temos um sentimento profundo pelo livro de Salmos, porque as orações dos salmistas falam conosco. E nesta noite, vamos estar vendo o Salmo 88. Você que trouxe a sua Bíblia, abra no Salmo 88. Glória a Deus. Salmo de número 88. Deus é maravilhoso. Aleluia. Salmo 88. Diz o seguinte, nós fizemos a leitura no início do culto, do verso 1. Então vamos ler o verso 1 até o 88. Verso 1 até o 18, perdão. Que diz assim: Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de ti. Chegue à tua presença a minha oração. Inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Pois a minha alma está cheia de angústias, e a minha vida já se aproxima da morte. Sou contado com os que descem ao abismo. Sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, pois foram abandonados pelas tuas mãos. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira. Tu me abates com todas as tuas ondas. Afastaste de mim os meus conhecidos, e me fizeste objeto de abominação. Para com eles estou preso e não vejo como sair. Os meus olhos desfalecem de aflição. Dia após dia venho clamando a ti, Senhor, e a ti levanto as minhas mãos. Será que farás maravilhas para os mortos? Ou será que os finados se levantarão para te louvar? A tua bondade será anunciada na sepultura? A tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas? E a tua justiça na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro, e de madrugada dirijo a ti a minha oração. Porque rejeitas, Senhor, a minha alma, e ocultas de mim o teu rosto? Ando aflito e prestes a morrer desde moço. Sob o peso dos teus terrores, estou desorientado. Sobre mim passou a tua ira. Os teus terrores acabaram comigo. O dia todo eles me rodeiam como água. Há um tempo me circundam, para longe de mim afastaste os amigos e companheiros. Os meus conhecidos agora são as trevas. Este
É um salmo muito profundo, né? Todos os salmos é muito profundo. Porém, este é um salmo que tem uma característica mais dramática. A descrição, as expressões do salmista quando ele vai expressar o seu sentimento é de uma forma onde nós podemos chegar a concluir que ele se encontrava num estado depressivo. Eu vi uma frase que diz, com autoria desconhecida, que diz: durma em paz, Deus está acordado. Durma em paz, porque Deus está acordado. E quantas vezes nós passamos noites em claro, preocupado com o amanhã, preocupado com o que vai acontecer na semana que virá, e nós não dormimos, nós ficamos ansiosos, e um autor vai escrever: durma em paz, Deus está acordado. Quantas noites em claro, com a alma angustiada. E eu te pergunto nesta noite: como está a sua alma? A sua alma está saltando de alegria? Ou a sua alma está chorando de tristeza? Nos Salmos nós encontramos salmistas declarando a sua profunda tristeza, tristeza na alma, a alma abatida. E nós vemos no Salmo 42, do verso 4 e 5, o salmista dizendo: lembro-me destas coisas, e dentro de mim, ou seja, no meu interior, se derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria, louvor, multidão em festa. E o salmista conversa com a sua própria alma, dizendo: por quê? Por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. E nós vemos palavras como estas, profundas, que saem de dentro dos corações dos salmistas e vêm de encontro à nossa realidade e penetra a nossa alma, o nosso coração. E nós vemos que o salmista também passa por situações que nós também passamos. Situações que a alma parece que está abatida. Aí vem a ansiedade, vem o desespero, noites em claro. E um autor desconhecido vai falar: durma em paz, porque Deus está acordado. E Ele cuida de você. Ele te proporciona um sono tranquilo. Então nós vemos na maior parte da Bíblia Sagrada a palavra de Deus ao homem. Mas quando nós olhamos o livro dos Salmos, nós vemos o homem falando a Deus. A maior parte da Bíblia, a palavra de Deus ao homem. E quando nós olhamos para o livro dos Salmos, nós vemos as palavras do homem para Deus.
Palavras estas que variam dependendo o estado emocional, físico do salmista, que levam a eles a terem um estado de alegria ou de tristeza, ou até mesmo de ira, de raiva. E nós falamos aqui, no primeiro dia que nós abrimos essa série de mensagens no livro dos Salmos, palavras diferentes, expressões diferentes que os salmistas expressam para Deus, porque não é todo dia que eles estão alegres, não é todo dia que eles estão lamentando, tristes, abatidos, não é todo dia que eles estão irados, apesar de ter dias que eles estão irados. E nós falamos das categorias diferentes dentro do livro dos Salmos, salmos de louvor e adoração, que falamos que o tema principal desses salmos é exaltar, louvar a Deus pelo o que Ele é, por quem Ele é. Salmos de louvor, louvores e adorações. E nós também nós falamos dos salmos de ações de graça, que os salmistas expressam a gratidão a Deus, agora, pelas bênçãos divinas que Deus nos proporciona. Se os salmos de louvor e adoração, o seu tema principal é exaltar a Deus por quem Ele é, os de ações de graça é exaltar, é agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele proporciona. E nós falamos também dos salmos de romagem. Salmos de romagem são aqueles salmos que também podem ser chamados de salmos de peregrinação. Quando o povo caminhava para Sião, para adorar a Deus, no percurso até chegar em Sião, eles iam cantando, salmodiando, eles iam exaltando a Deus. E categoria de salmo que chama romagem, tem também os salmos sapienciais. Falamos na quarta-feira retrasada de um salmo sapiencial, que é salmos de sabedoria, igual Provérbios. Salmos que vai nos ensinar como comportar moralmente, como lidar com as riquezas sem vaidade. Salmos de sabedoria, tudo isso dentro do livro dos Salmos. Então, o livro dos Salmos não é composto somente de lamento, assim como nós fizemos a leitura do Salmo de Emã, Salmo 88. Falamos também dos salmos reais, são aqueles salmos que falam principalmente da realeza de Deus, embora também tratem da realeza do rei humano. São salmos que vai falar do Deus rei, mas também falam da realeza do rei aqui na terra, que é um representante de Deus para governar o seu povo. São chamados de salmos reais. E tem os salmos imprecatórios. E esses dias, meu sogro mandou uma mensagem no grupo da família falando: olha, eu não concordo, o salmista se equivocou aqui quando ele escreveu isso aqui. Não, está pedindo para vingança contra o povo? Não, eu não estou desacreditando da Bíblia, mas o salmista se equivocou aqui. O que vocês acham? E a Dani pediu para mim responder lá no grupo. Mas esses salmos que parece que os salmistas estão irados, são chamados de salmos imprecatórios. O salmista, é muito interessante ver as transparências do salmista, porque se eles estavam alegres, eles oravam, eles cantavam. Se eles estavam tristes, eles lamentavam. Se eles estavam agradecidos, com gratidão, eles agradeciam. Mas se eles estavam irados, se eles estavam nervosos contra os povos, os inimigos, o que eles faziam? Eles também oravam. E eles pediam para Deus agir com justiça contra os povos.
São chamados de salmos imprecatórios, que parece que o salmista está ali irado, nervoso, então ele invoca a ira, o castigo de Deus sobre os seus inimigos. Tem o salmo de lamento, que é o salmo mais conhecido, que expressa a necessidade pelo socorro de Deus diante uma circunstância. E nós fizemos a leitura do salmo 88, é de Emã, e está na categoria de salmos de lamento. Então, o salmo 88 é um salmo didático, que quer nos ensinar, que tem como autoria um homem chamado Emã. E o significado da palavra Emã é cheio de fé, fiel. Olha o significado do nome do salmista, que vai escrever um dos salmos mais depressivos de toda a Bíblia. Cheio de fé, fiel. Emã foi um dos 3 levitas, atribuído pelo rei Davi para ministro de música. Ele era neto do profeta Samuel. E Emã foi considerado um dos homens mais sábios do reino de Salomão. Veja bem, um homem, neto de Samuel, um dos 3 levitas atribuído pelo rei Davi, cantor, compositor, que carrega no seu significado do nome fiel, cheio de fé, vai compor um dos salmos mais tristes e depressivos do livro de Salmos, Salmo 88. A Bíblia de Estudo de Genebra diz que o Salmo 88 talvez seja o mais sombria lamentações do saltério. O clamor angustiante do salmista pode ser ouvido desde o começo, pode ser ouvido do começo ao fim, uma vez que sua dor já o acompanhava desde a sua juventude. Sim, este homem, levita, cantor, compositor, vai escrever um salmo onde ele diz que a sua dor o acompanha desde a sua juventude. Ou seja, a vida inteira ele tinha essa dor. Segundo Marcelo Aguiar, autor do livro Por que as Pessoas Sofrem de Depressão, ele diz, de acordo com a ONU, 1 a cada 10 pessoas terá depressão ao longo da vida. Ele diz no seu livro que a cada 10 pessoas, pelo menos 1, de acordo com a ONU, terá depressão ao longo da vida. Desse total, 60% sendo mulheres e 40% homens. E nós vemos que a depressão, a ansiedade, que é conhecida o mal do século, tem crescido. Pessoa chega aqui na frente da igreja, chegou uma irmã aqui na frente da igreja falando que a filha só sabe chorar, ela só sabe chorar. A menina nova, se cortando. A depressão, a ansiedade vem crescendo a cada dia mais. E o Marcelo Aguiar, em seu livro, ele fala das causas da depressão, que podem ser causas físico-genéricas, ou seja, fator hereditário na depressão. Pessoas que têm antecedentes na família, apresentam a maior probabilidade de sofrer desta doença chamada depressão. A pessoa, ela tem alguém na família, a minha esposa mesmo, na família dela, mais de uma pessoa já tirou a própria vida. Questão hereditária. E uma pessoa que tem antecedentes na família apresenta maior probabilidade de desenvolvê-la esta doença.
Tem também as causas ambientais, ou seja, a rotina que você está todo dia, a qual nos submetemos, acaba por afetar o nosso estado, a nossa saúde mental. Causas emocionais, pessoas que têm traumas de infância, infeliz, sofreram traumas, perdas de quando eram novas. Estas é uma das causas que podem desenvolver a depressão. E tem as causas ocasionais. Um incidente que os olhos dos outros parece não é nada. Não, a ocasião que aconteceu na sua vida, você está fazendo drama. Mas para a pessoa que está passando por aquela ocasião, acaba por desestruturar indivíduos que já estão fragilizados. Eles já estão frágil, vulnerável, e vem uma causa que ao olhar da sociedade, ao olhar da família, não é nada, mas é a gota da água que faltava para ela. E ela entra em um estado de depressão, seja uma enfermidade, a gota d'água, o desemprego, uma separação, perda de entes queridos, etc. E nós não podemos deixar de falar, e ele não deixou de falar, de tratar as causas espirituais, que é a falta de intimidade com Deus. Não pense que você, sendo crente, não pensa que você, sendo evangélico, você está isento de passar por um momento asfixiante na sua mente. Quantos pastores sofrem de depressão? Quantos pastores chegaram a já tirar sua própria vida por conta da depressão? E talvez possa ter pessoas tão ignorantes até tal ponto de falar: não, isso é falta de fé. Isso é falta de fé. E não entendem que a ocasião que causou o estado depressivo nem sempre, mas pode ser espiritual. Nem sempre, mas pode ser espiritual. Mas e quando não é? E quando é um fator hereditário, ambientais, tem que ser tratado. E por conta das pessoas ouvirem talvez que crente não pode passar por um momento de tristeza emocional, estar abatido, eles se escondem. Principalmente liderança: olha, se eu me abrir e falar que eu estou sofrendo de ansiedade ou de depressão, que imagem eu irei tratar? Se você chegar atrasado em um culto e falar: pastor, eu cheguei atrasado porque eu estava me consultando com um psicólogo, pode ser que as pessoas se espantam. Pastor, eu cheguei atrasado porque eu estava num psiquiatra. E qual o problema disso? Mas por conta de pessoas talvez colocar aqui, o crente está isento de passar por problemas emocionais, as pessoas se escondem, se fecham, e acabam que pioram mais o seu estado emocional. Se você fala para um novo convertido: olha, você a partir de hoje não vai sofrer mais desse sofrimento emocional que você está passando, você vai jogar os seus remédios de ansiedade, de depressão fora, porque agora você tem nova vida em Cristo, você não vai sofrer mais psicologicamente, você mata a pessoa na fé. Porque a primeira tempestade que ela passar, ela vai pensar: o problema é eu. E ela se sente que não pertence ao ambiente
da igreja, porque o problema é eu. Se todos os crentes não passam por momentos de tristeza emocional, eu estou passando, então meu lugar não é aqui. Nós precisamos entender que homens de Deus, mulheres de Deus, passaram por momento de tristeza asfixiante. Nós temos emoções e sentimento, estamos sujeitos à tristeza emocional, mas mesmo com as piores situações da vida, nós temos que confiar em Deus. O cenário parece até estar caótico no meu interior, mas o meu coração está clamando, porque somente Deus pode me socorrer. E o salmista, no Salmo 88, Emã, ele deixa bem claro que dia e noite ele clama ao Senhor, no verso 1. Dia e noite clamo ao Senhor, porque ele reconhecia, ele entendia que aquilo que o homem não faz, Deus pode fazer, porque Ele é o Deus do impossível. Talvez você já passou por um momento de tristeza, um momento de angústia, alma batida, onde você não conseguiu expressar para as pessoas, para pedir ajuda, mas Deus compreende o seu interior, e Ele sabe que você é um ser humano, e você tem uma alma, onde está o centro das suas emoções, e hoje a sua alma pode até estar abatida, mas vamos aprender com o salmista. Espere em Deus, pois ainda você vai louvar o nome dEle. E na Bíblia nós vemos homens e mulheres de fé, que lutaram contra um sentimento de tristeza asfixiante. Moisés, em Números capítulo 11, versículo 15, ele disse: se assim me tratas, mate-me de uma vez, e te peço, se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. E Noemi, que no capítulo 1 do livro de Ruth, versículo 20, disse: não me chameis Noemi, chamei-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. E Jó, quando exclama dizendo: nunca estive descansado, e nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. E Davi, quando escreve: dentro de mim esmurece o meu espírito, e o coração se vê turbado. E Elias, que vai pedir para si a própria morte, clamando: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Homens, mulheres de Deus, na Bíblia, que demonstrou um sentimento de tristeza asfixiante. E quem sou eu, quem é você, para não passar por momentos assim? Mas os momentos que nós estivermos passando, que venhamos entender a palavra passando, é passageiro. Você está passando, é passageiro. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Um grito de socorro do salmista, um grito de socorro, dizendo no verso 9, ele diz: os meus olhos desfalecem de aflição, dia após dia venho clamando a ti, Senhor, e a ti levanto as minhas mãos. O verso 18, ele disse: para longe de mim afastaste os amigos e companheiros. Ele disse: os meus conhecidos agora são as trevas. Um salmo profundo que fala, que expressa e que nos ensina. Ainda que o cenário na sua mente, no seu interior, na sua alma, pode até estar caótico, faça igual Emã.
dia e noite, clamo a Ti, dia e noite, clamo diante de Ti. E eu não sei como está a sua alma nesta noite. Talvez você chegou aqui falando assim: irmão Danilo, não tem nada a ver esta mensagem comigo. Eu já até sofri emocionalmente, mas eu já estou bem. Mas perto de você, no seu emprego, na sua família, pode ter alguém sofrendo emocionalmente. E a pessoa não vai chegar diretamente e falar assim: olha, ô irmão Natan, eu estou sofrendo de depressão, estou me cortando, estou planejando tirar minha própria vida. Vai ser tal dia, em tal hora. Não, a pessoa não vai falar. Mas a pessoa vai mostrar evidências nas conversas. Uma conversa dizendo que não tem mais ânimo para levantar da cama. Uma conversa onde não vê mais graça na vida. Se você perceber que a pessoa está fechada demais, ative o sinal de alerta. Há uma pessoa precisando do seu abraço e não do seu dedo de julgamento, de condenação. Mas irmão Danilo, tal pessoa está passando isso por conta dos pecados que ela cometeu, está colhendo as consequências. Sim, ela vai colher, e cabe a Deus tratar com essa pessoa. Porém, uma vez que nós entendemos o amor de Deus, e nós recebemos o amor de Deus, nós temos que também abrir os braços, e abraçar e amar quem sofre do nosso lado. Hoje pode ser um amigo, uma família, mas amanhã se for você. Que possamos ajudar um ao outro e entender que ainda que passamos por momento de tristeza emocional, nós podemos se refugiar, nós podemos descansar no Senhor, porque é Ele que nos dá o descanso que nós precisamos, é Ele que nos concede a paz, que excede todo entendimento. É Ele que é o nosso refrigério, é Ele que é o nosso alimento, é Ele que é o nosso Redentor, é Ele que é o nosso Consolador, é Ele que é a sua fortaleza, é Ele que é o seu socorro, é Ele que não te deixa quando muitos te deixam, é Ele quem te abraça quando muitos viram as costas para você. Deus, o Todo-Poderoso, que nos ama incondicionalmente. E eu digo, não deixe de clamar, mesmo que a circunstância, o cenário esteja difícil. Emã, um homem sábio, músico, compositor, cantor, levita, diversas qualidades, passou por momento de tristeza emocional, aonde ele se encontrou num cenário onde os conhecidos dele eram as trevas, mas o que ele estava fazendo? Orando. Vença as lutas emocionais na oração, na palavra de Deus. Vença a tristeza emocional confiando no Deus que provê as suas necessidades. Se nós passarmos pelos problemas, nós iremos entender que homens, mulheres de Deus passaram por momentos de tristeza, mas eles oraram, eles não largaram a fé. Emã não largou a fé, ele orou ao Senhor. E deixa um salmo didático, um salmo de lamento para nos ensinar que mesmo diante as mais profundas tristezas, nós temos um Deus Todo-Poderoso, que vai suprir todas as nossas necessidades. E você vai se livrar de todos os remédios, você vai se livrar de todos os pensamentos que vêm para te assombrar, porque Deus esteve com você nessa tempestade interna na sua mente, em nome de Jesus Cristo.
Se coloque de pé em nome de Jesus. Meu Deus, feche seus olhos. Meu Deus, nós te agradecemos. Te agradecemos, Senhor Deus, por tua bondade e por nos ensinar, Senhor Deus. Nos ensinar, Senhor Deus, que um homem chamado Emã, com diversas qualidades, Senhor Deus. Diversas, Senhor Deus, características, Senhor Deus, que nós não temos, mas que passou por um estado, Senhor Deus, depressivo, um estado, Senhor Deus, que a sua tristeza estava tão profunda, Pai, que disse que os companheiros, Senhor Deus, os conhecidos dele, Senhor Deus, eram as trevas. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Nos dias mais difíceis das nossas vidas, o Senhor está conosco. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, se alguém aqui entrou, Pai, com uma tristeza emocional, se entrou alguém aqui, Senhor Deus, com a mente perturbada, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, eu profetizo cura. Toca, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo na alma, onde o homem não pode tocar. Meu Deus, e nos fortalece a tal ponto que possamos, Senhor Deus, ajudar quem sofre calado. E que, Senhor Deus, quem grita, Senhor Deus, um clamor de socorro. Um clamor de socorro de dentro do seu interior. Muitas pessoas fecham os ouvidos para não ouvir, para não ajudar. Mas eis aqui, Pai, um povo que recebeu o Teu amor e está pronto para amar. Aquele que sofre calado, que clama, que clama, que clama, que geme de dor, que clama, Senhor Deus, profundamente por socorro. Meu Deus, eis-nos aqui, cura, para nós sermos usados, Senhor Deus, para curar feridas das almas, Senhor Deus, que estão abatidas, em nome de Jesus Cristo.